E aí, pessoal, beleza? Se prepara porque a história de hoje é daquelas de filme. Imagina só, uma única decisão de um tribunal num país consegue mergulhar a Europa no caos e, ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, criar um boom econômico bilionário. Parece loucura, né? Pois é exatamente essa reviravolta que a gente vai desvendar agora. Olha que doideira esse resumo. É o puro efeito dominó. Uma pecinha cai lá nos Estados Unidos, derruba a confiança na Europa e, inacreditavelmente, levanta um recorde histórico aqui no Brasil. E tudo isso começou com uma só canetada que mudou as regras do jogo do comércio mundial. Então vamos começar pelo epicentro do terremoto, os Estados Unidos. O que disparou essa confusão toda não foi um acordo comercial que deu errado, nem uma guerra. Foi o veredito de um tribunal. A grande pergunta é, como assim? Bom, no dia 20 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte Americana, num caso chamado Learning Resources contra Trump, basicamente tirou o principal brinquedo que o governo usava para impor tarifas. Era a ferramenta que permitia taxar geral de forma rápida. Sem ela, o jogo virou completamente da noite para o dia. E a reação do governo foi puro caos. Olha essa linha do tempo. Em questão de dias, eles correram para desenterrar uma lei super antiga, criar uma confusão que os analistas apelidaram de chicotada tarifária e jogar os mercados numa incerteza total. Foi um salve-se quem puder. Essa tabela aqui mostra bem a gambiarra que foi feita. Eles tinham que abandonar o poder de emergência, que era tipo um míssil teleguiado, para usar uma marreta. Aplicaram uma sobretaxa de 15% em todo mundo, usando uma lei velha que ainda por cima tinha um prazo de validade curtíssimo de só 150 dias. E o resultado imediato foi esse número aí, 13,7%. Essa virou a maior tarifa média nos Estados Unidos em mais de 80 anos. Imagina, de repente o custo de quase tudo que entrava no país foi lá para a estratosfera. Claro, essa onda de choque não ia ficar só na praia americana. Ela se espalhou na hora e a Europa e a Ásia tiveram que se virar para não se afogar. A reação da União Europeia foi na lata. Com essa frase aí, um acordo é um acordo, eles basicamente rasgaram um pacto comercial gigantesco. Acusaram os americanos de quebrar as regras no meio do jogo. A coisa ficou feia. E esse slide aqui mostra um contraste muito interessante. Enquanto a Europa bateu o pé, preparando bilhões em retaliação, a China, que é o outro gigante do comércio, estava numa posição bem mais frágil para entrar nessa briga. É que o FMI tinha acabado de dar o recado para a China. A economia dele já não estava bem das pernas, com o consumo interno fraco e uma dependência gigante de vender para o resto do mundo. Ou seja, comprar uma guerra comercial era a última coisa que eles precisavam. Mas, e aqui do nosso lado? Ah, meu amigo, aqui do outro lado do Equador a história foi completamente diferente. Um verdadeiro paradoxo econômico. Enquanto as potências mundiais estavam se preparando para o pior, as exportações do Brasil simplesmente explodiram. Olha só isso! A indústria extrativa deu um salto de mais de 70%. É coisa de louco. Tá, mas como isso aconteceu? A explicação é a parte mais genial e irônica da história. A nova tarifa de 15%, que era para ser uma medida dura para todo mundo, na verdade era mais baixa do que as tarifas que muitos produtos brasileiros já pagavam antes. Ou seja, a crise dos outros virou um corte de imposto acidental para a gente. Essa consequência que ninguém planejou gerou um ganho extra de uns 2 bilhões de dólares para o Brasil. Da noite para o dia, a indústria brasileira ganhou uma vantagem competitiva gigantesca em cima dos concorrentes. E claro que essa diferença toda, com o norte em crise e o sul em festa, apareceu quase na mesma hora nos mercados financeiros. Lá em Nova York, o pânico tomou conta. A notícia das tarifas fez todo mundo sair vendendo, projetando um futuro de custos altos e instabilidade. O mercado derreteu. Enquanto isso, a milhares de quilômetros, aqui em São Paulo, a festa estava rolando solta. O nosso mercado de ações não só ignorou a crise lá de fora, como bateu recorde histórico, descolou totalmente do pessimismo mundial. E o motor dessa festa toda foi isso aqui, mais de 26 bilhões de reais de dinheiro gringo entrando no Brasil. Os investidores do mundo todo estavam procurando um porto seguro que tivesse uma história boa para contar e encontraram a gente. No final, o que essa história toda nos mostra, ela é um lembrete muito forte de que nessa economia global maluca e conectada, a instabilidade nunca é igual para todo mundo. A crise de um país pode, sem ninguém esperar, virar a oportunidade de ouro de outro. É o mundo girando.